Oi, você tá aqui no Lá Fora e eu tô aqui com o Pedro. Oi, pessoal. E com a Vanessa. Oi, gente. Pra gente conversar hoje sobre uma situação clínica que aparece muito no consultório. Eu vejo muito isso nos meus pacientes e queria trazer essa conversa aqui pro Pedro e pra Vanessa me falarem como que eles vivem isso na clínica deles também. E é uma certa palavra que virou um pouco moda nos últimos tempos, que é a ideia de síndrome do impostor. E descobri nessa nossa preparação para esse episódio que síndrome do impostor é de fato um termo técnico, né, Pedro? Que tá escrito na literatura. Eu achei de verdade que era tipo gatilho, essas palavras de saúde mental que estão bastante na moda atualmente. Fala aí desse artigo, Pedro, que você leu quando duas pesquisadoras usaram esse termo pela primeira vez. Quando você propôs, Marielle, de ser pauta do nosso roteiro ou de algum episódio nosso, eu fui olhar na internet, digitei no Google, e daí várias referências apontam que o primeiro uso desse termo é o fenômeno do impostor, ou a síndrome do impostor, foi descrito por duas pesquisadoras no campo da psicoterapia. Elas se chamam Clance e Imes. É da Universidade de Georgia State, então eu tô supondo que elas são americanas, né? Mas o artigo delas foi escrito em 78, então já é um termo, uma expressão que já tem algumas décadas aí, né? E elas Antiga, falam, né? E elas descrevem pela primeira vez essa sensação de ser impostora em high achieving women, ou seja, mulheres que não desempenham o papel tradicional e um tanto machista, assim, do feminino, de sair do papel de dona de casa, sair do papel de esposa, sair do papel de mãe e se lançar no mundo dos negócios, etc. São essas mulheres que sentiam profundamente alguma coisa, que é isso que você vai introduzir aí pra gente, né? E você estava falando, Vanessa, também na nossa preparação para esse episódio, quais são as, vamos dizer assim, as populações ou no geral as pessoas que referem em maior parte essa experiência íntima de se sentir impostora, que é a ideia de que eu tô fazendo alguma coisa, só que na verdade eu não sei bem fazer isso e eu tô enganando as pessoas e um dia ou em algum momento vão me descobrir. Quem são essas pessoas, no geral? Então, é mais comum em mulheres, indígenas, negros. Você falou dos homossexuais, né? Eu acho que tem uma questão de serem pessoas que de alguma forma não são mainstream, estão fora, um pouco à margem de alguma maneira. Tanto que se você pesquisa, você vai ver muito síndrome da impostora. E eu fiquei procurando na literatura, não na literatura científica, na literatura, um conto, um romance, alguma referência, e não consegui me lembrar de nem nada específico. E depois me lembrei, veio assim uma coisa parecida com a síndrome do impostor num conto, sabe de quem, gente? Adivinha? Não sei. Do Machado de Assis. Aí eu falei, nossa, mas um homem, né? E aí eu falei, nossa, mas um homem negro, né? Então faz sentido mesmo essa epidemiologia, vamos dizer assim. Tem um conto do Machado de Assis que se chama Um Homem Célebre. Vocês conhecem? Não. Não conheço. É sobre um homem que era compositor. E ele era fantástico. E ele compunha canções populares, marchinha de carnaval, polca, uma coisa assim. Só que ele se achava uma farsa, porque ele achava que para ele ser verdadeiro, ele teria que compor obras clássicas, coisas muito refinadas. Então, por mais que ele fizesse sucesso, ele não ficava feliz nunca e se sentia sempre abaixo, assim. E eu acho que é isso, não é? E interessante ter já no Machado de Assis, vocês não acham? Você sabe o ano, Então, Vanessa, desse conto? Eu não me lembro, mas depois a gente pode dar uma olhada. Mas é uma coisa bem 1900 e 1800 e pouco, né? Machado de Assis é dessa fase. Sim. Então, eu até perguntei para vocês, né, se no consultório se confirmava essa observação de que as pessoas que se sentiam impostoras, elas eram mais, talvez, né,
vamos pensar assim, esses grupos minoritários que, possivelmente, qual é a interpretação que eu faço? Não sei se vocês fazem a mesma. A interpretação que eu faço desses números a síndrome de impostor acontece mais com as pessoas que culturalmente não se sentem tão autorizadas. Então, vamos pensar, esse primeiro artigo que usa essa expressão, da década de 70. 70, Pedro, é isso, né? 78. Então, mulheres high achievement, que eram mulheres, então, que trabalhavam, que ganhavam bem, quer dizer, que saíram daquele lugar que culturalmente era de reconhecimento feminino da casa, da maternidade, da família, elas se sentiam impostoras. Então, eu tô fazendo alguma coisa aqui, mas na verdade eu não sei o que eu tô fazendo e uma hora vão me descobrir. E não sei, né? Talvez pessoas homossexuais sintam isso com mais frequência. De novo, usar o consultório como um número que seja significativo é um grande engano, né? Porque a gente não tem uma quantidade de pessoas para a gente fazer esse tipo de inferência. Mas na minha experiência clínica, eu ouço muitas mulheres falando isso, ouço muitas pessoas de orientação homossexual falando dessa experiência, seja no trabalho, seja no amor, seja nos estudos ou nas conquistas acadêmicas. E vocês? Como é que é no consultório de vocês? Eu escuto bastante, Marielle, acho que de grupos tanto de exclusão ou margem social, quanto outros que também não. Então, essa é a minha amostragem, pelo menos, talvez bem equiparado, assim, aqui pensando, não parei para fazer as estatísticas, estou falando mais de uma impressão subjetiva, né? Então, mas eu acho que o ponto que eu pensei para começar também a falar desses casos do consultório e comparar talvez com o que pegam esses trabalhos, é uma ideia para psicanálise do que é patologia, do que é normal e é normal. Porque a gente passa longos anos de formação elaborando, assim, estudando esse ponto de vista de que, analiticamente falando, nenhuma experiência de saída, nenhum tipo de prazer de saída, nenhum tipo de inclinação de saída é patológica em si. A gente tende a pensar ou olhar para os pacientes na clínica com a atitude de que todo mundo tem um pouco de tudo. Por mais esquisito que algum tipo de sofrimento te pareça, potencialmente todo mundo carrega momentos desse tipo, muito perto desse tipo. E a patologia vai se dar mais em torno da fixação, da predominância. Então, acho que tem uma diferenciação de que todos nós temos momentos de impostor ou de impostoras, mas é diferente quando isso prevalece em muitos âmbitos, oprime a pessoa por dentro nas mais diversas situações. Eu acho que aqui tem uma diferenciação importante entre os fenômenos episódicos de ser impostor em comparação com sentir o tempo todo, né, predominantemente uma fraude em tudo que faz. Então, Pedro, eu acho que eu pensei nesse tema para a gente conversar isso hoje, considerando alguns pacientes que eu escuto com muita recorrência expressarem um sofrimento muito importante em relação a essa experiência interna de constante insegurança. Em tudo, né? Vamos dar outros nomes, em tudo ou muito frequentemente. Então, de novo, eu achei que síndrome do impostor era uma palavra que tinha ficado meio na moda, não é? É usado na literatura também, mas o que eu fico pensando? Então vamos dar outros nomes, né? O que eu percebo no consultório, na experiência dos pacientes que referem muito sofrimento com relação a qual que é a questão do impostor ou da síndrome do impostor, né? Porque o impostor é o contrário, é aquele que de fato é sacana, que de fato não sabe, tá enganando todo mundo de propósito. Mas então essa experiência da pessoa que faz alguma coisa e essa coisa que ela faz, então seja uma conversa com alguém, uma apresentação de um trabalho, uma realização de uma prova, qualquer coisa que mostre algum tipo de competência ou habilidade que essa pessoa tem, esse produto de si mesmo, para a própria pessoa, ele é diferente ou ele é muito inferior às expectativas que ela tem. E essa diferença entre o que eu fiz e o que eu achava que eu tinha que ter feito é projetada sobre os outros e fica reverberando essa fantasia de devem ter me achado uma porcaria, tudo que eu falei as pessoas não gostaram, aquela apresentação que eu fiz foi uma droga, eu tenho certeza que eu vou ser mandado embora agora porque eu fiz um trabalho muito ruim. E isso pode ir para fantasias paranoicas, né? Vou ser mandado embora, a pessoa com quem eu tô vai querer terminar comigo, eu vou ficar sozinho, meus amigos não vão mais querer ficar comigo porque eu sou chata, eu falo coisas inadequadas e por aí vai. Então, essa questão de
a diferença entre o que eu fiz, ou o que eu acho que eu fiz, e as expectativas que eu tenho sobre mim. Então, quando a gente fala de síndrome do impostor, ou dessas fantasias de performance, a gente está falando de um ponto de vista psicanalítico de superego, que é... Eu acho que você estava falando agora há pouco de uma ideia de que existe um sofrimento ligado a como a cultura te vê, ou como a sociedade na qual a gente está mergulhado nos devolve de alguma maneira quem a gente é e o que a gente faz. Eu acho que o superego é como se fosse um pouco a inversão disso. É o quanto dessa cultura e dessa sociedade entrou dentro de você e agora opera não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É um tipo de precipitado da maior parte das prescrições, proscrições, estímulos, premiações e restrições que a gente sofre desde que nasce. Isso não se dá só como realidade externa contra a qual a gente se debate, assim, se embate o tempo todo, mas isso vai sendo absorvido inconscientemente, vai se estruturando como uma voz crítica e de autovigilância a todo momento, né? Então, para mim, é a primeira ideia assim, que surge de superego quando você pergunta. Eu gosto da imagem do anjinho e do diabinho de desenho animado, né? Aqueles personagens que fica o diabinho falando mal. Você é horrível, tudo que você faz não presta. Acho que o superego é bem representado por esse tipo de imagem. O que vocês acham? Eu acho que alguns superegos, né? Talvez não todos, em especial esses dessas pessoas que se sentem muito massacradas por um superego que a gente poderia chamar de cruel, né, de sádico. Eu não sei se vocês costumam fazer isso, mas eu tenho alguns pacientes com quem eu costumo fazer uma imagem dessa figura interna para ajudar. Tem uma paciente que a gente pensou, ela é mais jovem, na figura da Cruella. Sabe a Cruella do 101 Dálmatas? Sim. Então, assim, uma bruxa muito sórdida, ela só tem interesses ruins, ela não tem nada de bom dentro dela. Então, eu costumo pensar, quando essa figura aparece no mundo inconsciente do paciente e fica atormentando o tempo todo, porque tem gente que sofre com isso o tempo inteiro. A pessoa fala uma palavra, ela já tá na cabeça dela, o que pensaram do que eu falei, será que eu falei que não sei o que? Isso é muito atordoante, né? E as pessoas costumam ter uma experiência de incompetência ou falta de habilidades. Então, eu sou ruim no que eu faço. E às vezes eu tenho uma impressão de que é verdade que a pessoa se torna ruim no que ela faz, mas não pelas razões que ela acredita, mas exatamente por causa desse ataque presente e constante de um superego muito cruel, de uma voz interna, como o Pedro falou, que encarnou um monte de regras, um monte de instâncias reguladoras, de controle, de supervisão, de moral, do que tá certo, do que tá errado, né? É esse diabinho que a Vanessa falou, mas que fica ali o tempo todo. Porque tem pessoas que têm superegos que são como, não sei, me vem a imagem de um pai mais bravo, assim, ou mais rígido, mas que incentiva, né? Sabe aquela figura interna que a gente fala assim, não tá bom ainda, eu posso melhorar, mas isso não te destrói. É amigo, isso não né? ataca Uma voz a sua amiga. Capacidade. Essa é uma voz eu vou amiga. te dar a real, mas eu sou seu amigo. Isso, exatamente. Olha, tá bom? Não tá. Vou falar a verdade, não tá? Não tá bom. Agora, isso é diferente de você é um lixo, você é uma merda, é melhor você desistir, porque isso que você faz, você só faz coisa só porcaria. É diferente. Então, esse superego, ele pode ter um tom muito agressivo, muito cruel, ou não. Um tom de uma certa forma, como você falou, de um certo contato com a realidade. Você escreveu um livro, não tá bom. Desculpa, mas não tá bom. Você tem que melhorar aí pra você conseguir publicar. Quando você falou da Cruella, Marielle, eu lembrei de 2 personagens de filme na hora. Que eu acho que talvez dê pra dar alguma representação junto a essa do superego cruel. Uma é... sempre vejo esse filme quando tá passando na TV, chama O Diabo Veste Prada. Sim, ela é muito, que é a Meryl Streep Miranda Priestley. fazendo o papel de... Como é que chama? Miranda? Miranda Priestley. Ela olha pra todo mundo com um ar de desdém e desqualificação. Ela produz uma síndrome do impostor in loco. Qualquer pessoa que tá do lado dela se sente inferior, absolutamente né? Sim. Impostora. E ela fica pisando e desdenhando e desprezando as assistentes dela
inclusive a protagonista junto dela, que acho que é a Anne Hathaway. E o outro é um professor de música de um filme que chama Whiplash, que é um moço que o sonho dele é ser o baterista de jazz da geração. E tem esse professor lá de música que eu esqueci o nome do ator e do personagem também. Mas ele inferniza a vida do cara. Ele tá tocando bem, mas tá uma merda. Porque o sarrafo não é tá bom, nem tá ótimo. O sarrafo é que tem que estar perfeito e transcendental a cada segundo que ele toca. E ele treina, os dedos começam a sangrar pra agradar, pra ver se chega na mínima aceitação desse outro personagem crítico. Eu né? acho que esse tipo de reforço social, ele é muito comum nessas minorias, que não são minorias, na verdade, né? Eu fiquei me lembrando quando eu me formei na medicina e fui dar plantão. E aí, eu, estudava bastante, sei lá, tentava me esforçar pra ser uma boa médica, não sei o quê. E aí, um dia, eu falei pra minha irmã, olha só, minha irmã querida, né, outra mulher como eu. Falei, olha, eu acho que eu sou uma boa médica, eu acho que eu tô mandando bem. E aí, ela falou assim... Olha, eu vou te falar, as pessoas vão ser legais com você, porque você é recém-formada, você é novinha, você é toda delicada. Eu fiquei assim, duvidando completamente da minha capacidade como médica naquele momento. E ela não falou isso pra me destruir. Mas deixa eu entender, ela falou que as pessoas iam ser legais e por isso que você estava achando que você era boa, porque as pessoas estavam sendo gentis. As pessoas estavam gostando do meu atendimento, porque eu era, assim, engraçadinha. Tinha nada a ver com suas habilidades médicas ou não. Não tinha nada a ver com 6 anos de medicina, com, né, todo o meu... Enfim. Então, eu acho que esse discurso, a minha irmã não falou isso pra me destruir, nem... Ela falou, fica atenta, porque às vezes é isso, tal. E podia ser também que fosse isso. Mas o que eu acho é que esse tipo de discurso a gente reproduz sem perceber, né? O tempo todo, para uma mulher, para uma criança, para uma pessoa que não tá ainda num lugar social que a gente imagina aqui. E aí, quando essa pessoa alcança algo, ela começa a duvidar de si. Então, eu acho que tem todas as questões intrínsecas da personalidade, claro, a gente vai falar sobre isso, mas tem todas as questões sociais também, né? Era esse ponto que me chamou muito a atenção quando eu fui pesquisar. Então, você está falando, Vanessa, da confirmação ou não da confirmação de um outro que vai te falar assim, você é boa ou não, você não é, e qual efeito que isso tem dentro de você. Porque às vezes eu acho que a pessoa nem tá buscando confirmação, mas vem uma mensagem de que não. Isso que você falou da sua irmã, eu me lembrei de um ex-analista com quem eu fiz análise já faz anos, que ele falou uma coisa que é tão, assim, não é nada demais, mas eu achei tão boa, que eu nunca mais esqueci, que eu comentei alguma situação ali na sessão, que eu falei assim, eu comentei com ele algum tipo de ataque disfarçado que eu senti que eu tinha recebido de alguém. Aí eu falei assim, mas a pessoa não fez por mal, né? Aí ele falou assim, também não fez por bem, né? Eu gosto de pensar essa ideia. Não é por mal, mas também não é por bem. Não, mas assim, eu só trouxe esse exemplo, a minha irmã me ama, a gente se dá super bem, a questão não é nem essa. Eu só trouxe esse exemplo porque eu acho que esse discurso tá presente nas relações entre as mulheres, muito. E você acha que com os homens isso acontece menos, Pedro? Você acha que você se sentiu mais validado nas suas qualidades, vamos dizer assim, pelos seus pares? Como que é? Como você sente isso como homem? Pelo gênero em si, você tá dizendo, Maria? Pelo gênero, eu acho que tem uma grande diferença, assim. Isso dá pra notar, ou pra ir notando se você tem a vontade de tentar ir percebendo essas coisas também, né? De como alguns tratamentos são dados diferentes. Eu lembro, por exemplo, questão de seminário. Você tá num seminário e você diz alguma ideia. Uma colega diz a mesma ideia, ou até com um exemplo mais interessante,
existe. E, em geral, o homem é mais validado. Isso, estatisticamente, é muito frequente. Mas eu acho que sendo um menino, você nem sempre percebe isso. Você Sim. tem que fazer algum tipo de trabalho com você para ir se dando conta em relação a essas posições. Mas Porque isso é muito natural, né? Você nunca viveu algo diferente para ter um contraponto. Eu Sim. sinto isso, eu percebo isso, né? Quando eu observo meu marido com amigos ou ele com contato com outros homens, como existe uma fraternidade quase que automática entre os homens, ou pelo menos alguns, a conversa de futebol. Tem algumas colas sociais que é como se os homens se apoiassem de um jeito muito firme e muito sutil. Não é que eles precisam ser grandes amigos. E eu acho que com as mulheres isso de fato é muito diferente. Eu acho que tá mudando. Tenho essa Agora, por outro impressão. lado, eu acho que eu atendo bastante homens héteros também, dentro desse recorte que a gente falava do consultório de cada um. Interessante ver como o superego cultural e o superego intrapsíquico também vai produzindo novas configurações clínicas e novos tipos de sofrimento também, porque tenho ouvido mais essa coisa do impostor. Eu acho que nasceu dentro do campo da intelectualidade, do trabalho e das mulheres saindo do papel engessado nesses papéis tradicionais, né, que eu dizia agora há pouco. Mas escuto bastante, por exemplo, no campo amoroso. Então, um cara lá tá afim de uma menina e quer se propor, e ela já deu alguma pista de que tá afim, e já deu mais de uma pista, e na próxima semana ela deu mais uma pista, ou seja, é um jogo já de cartas marcadas. Ela tá esperando a chegada, assim, a aproximação dele. Ela prefere não se aproximar, mas cada vez que ele toma uma atitude interna de dizer pra ele mesmo, agora eu vou lá falar com ela nesse momento, de repente surgem fantasias terríveis de ele se ver como um homem branco, cis, hétero, escroto, um macho tóxico que é destruidor, abusador e lesivo para as mulheres. Então, esse eu acho que é um tipo de sofrimento social, assim, também, sofrimento individual, mas que diz respeito também a essas mudanças no tecido cultural. Não que não pudesse existir isso em outras épocas, mas como eu acho que tem essas mudanças, né, no tecido superegóico, de como as relações se dão, na denúncia de violências, no ganho de voz das pessoas que são de fato abusadas, violentadas. Isso também produz os efeitos dentro dos grupos dominantes, eu acho, sabe? E esses homens que você ouve falarem isso, Pedro, são pessoas que de fato tiveram ou têm experiências de terem sido abusivos, agressivos, ou eles só colam nesse discurso com medo de serem vistos assim? Como que Não, é? zero, assim, pessoas que cresceram em ambientes largamente respeitosos à mulher dentro do machismo estrutural, eu acho que a Vanessa estava constatando aí, mas zero, assim, de nunca ter tido, não conseguir fazer mal para uma mosca que seja, de um respeito enorme. Pelo contrário, vai aparecendo até inconscientemente a figura da mulher como essa deusa num patamar absoluto, inalcançável. Que aí não dá nem pra chegar perto mesmo. Não dá nem de para tanto chegar medo que dá. perto, e se você chegar perto, cola com essa identificação adesiva do abusador, do violentador. Enfim, isso está muito veiculado também. Ultimamente, eu acho, né? O Me Too, por exemplo, que fez isso ganhar mais espaço, mais voz. Tem todos os horrores aí que a gente está, infelizmente, habituado a perceber, né? Cada vez mais a notar. Mas não é alguém que flerta com a violência, pelo contrário. É alguém tentando se desenrolar um pouco dessa figura opressiva da deusa mulher, assim, digamos, né? É um medo da figura da mulher. Mas eu acho E que um medo de ter que se tornar abusador para lidar com essa figura poderosa da mulher. Enfim, tô pincelando aqui algumas coisas que circulam bastante no consultório. Fiquei pensando, né? Quando você falou, por exemplo, numa reunião, quando uma mulher fala algo e um homem fala a mesma ideia, mas o homem é ouvido e a mulher não, né? Eu acho que isso é bem comum. Eu ficava... Frequente, né? Não tô inventando a roda aqui. Não. Eu ficava pensando assim, antigamente, muito tempo atrás.
Aí eu ficava pensando, acho que é porque a minha voz é fina e aguda e incomoda as pessoas, né? Não associava que era uma questão do machismo. Hoje em dia, acho que eu já percebo mais. Mas você já viveu situações assim, Marielle? Eu, ouvindo você falar agora, eu pensei, gente, eu acho que estava até me faltando essa categoria de olhar, né? Antes, porque eu não percebo muito isso, essa questão de ser muito interrompida. Eu também sempre frequentei ambientes que são muito femininos, né, Vanessa e Pedro? Assim, a formação é majoritariamente feminina. Agora, provavelmente eu não estava percebendo alguma coisa. Sempre fui bastante atenta a algumas agressões. O Pedro estava falando, alguns homens se sentem com medo de, né, do lado das mulheres, é simplesmente uma unanimidade completa. Todas as mulheres já foram abusadas. Todas, Uhum. né? Sim. Todas. Eu, inclusive, todas as pacientes, todas. Acho que apesar de que isso ser completamente estrutural, eu sempre me senti, talvez, não me faltou um pouco de percepção, mas eu sempre achei que eu conseguia falar alguma coisa e eu acho que eu não ficava muito quieta também quando eu sentia que alguém estava me interrompendo. Mas pode ser falta de percepção. Lógico, já Mas sofri eu muitas e também muitas ficava violências. quieta, não. Eu É. sempre fui terrível também. Mas, enfim, no nosso meio, que você falou, majoritariamente são mulheres na psicanálise, mas quem manda? Quem tem os cargos? Quem são os presidentes, Sim, normalmente, em geral? claro. Né? Uma Lógico. vez eu fiz uma entrevista com um psicanalista super importante, uma pessoa incrível, e eu perguntei para ele quais autores da literatura um jovem psicanalista deveria ler. Não autores psicanalistas, mas da literatura. E aí ele foi muito legal, ele citou Carlos Drummond de Andrade, um monte de gente super bacana, mas a lista que ele fez enorme, não tinha nenhuma escritora. Ele não citou nenhuma escritora. E aí eu fiquei muito impressionada e fui pensando sobre isso. Por que as escritoras são tão pouco valorizadas em detrimento dos homens? Elas têm síndrome da impostora? Quando uma escritora consegue algo, ela fica se sentindo uma impostora? É muito comum no meio artístico. Bom, mas isso, uma mulher... isso não é só interno, né? Porque do ponto de vista externo, as mulheres eram proibidas de publicar. Até sei lá quando, não sei datas, mas as mulheres publicavam sob codinomes masculinos para poder serem publicadas. Então, tinha até uma proibição real. Falando nisso do nosso meio, eu escrevi um artigo junto com uma colega que chamava-se Somos Tantas, que eu fazia exatamente essa análise de números. Quantas mulheres tinham e quantas mulheres tinham em cargos de poder, presidente das sociedades, etc, né? Nunca foi publicado. E eu ouvi de psicanalistas homens, não, mas o nosso meio não é um meio machista. Ué, mas como não? Então, por quê? Né? Qual a razão de sermos tão maioria e desse lugar de poder ser ocupado só por homens, né? E eu acho que a gente está falando aqui de uma experiência, então, que vem de 2 encontros. Me veio a imagem daqueles encontros de rio e mar, sabe? Que a cor da água vai mudando nesse encontro. É o delta que eu acho do que rio. tem, O social então, tem coisas e o muito inconsciente. Isso, tem coisas muito internas e coisas muito externas que juntam para o bem e para o mal. Então, quando a gente fala em síndrome de impostor, a gente está pensando, eu acho que um nome que me vem é amor próprio, né? O amor próprio no sentido de qual é o valor que eu acredito que eu tenho dentro de mim mesma. E isso vem de dentro, de experiências provavelmente infantis, familiares, etc. E aí isso encontra com um espaço externo, que pode me validar ou pode me desautorizar. O que eu fico muito surpresa, assim, é de pensar por que tem algumas pessoas, como alguns pacientes meus, né, que são pessoas capazes, inteligentes e competentes, e que elas ficam absolutamente assombradas por esse superego cruel que fica o tempo todo dizendo que elas são incapazes, que elas são ruins, que elas são umas porcarias, e que isso de fato, o final dessa equação é uma diminuição
da competência dessa pessoa. Porque ela tá o tempo todo atacada. Mas Ela não é porque ela não é inteligente, né? ou capaz. Ela Acaba corresponde a isso. Exatamente. E aí eu fico pensando, por que o contrário? Por que tem pessoas que, apesar de tanta coisa, elas continuam acreditando em si mesmas? E elas conquistam coisas incríveis. Aí o exemplo é o Dropout, né, Marielle? Aquela série que a gente assistiu, que é sobre uma impostora. Mas aí no sentido de verdade. Da impostora mesmo, né? Sim. Mas você tava falando de Os pessoas impostores que que não sentem a síndrome de impostor, né? mas eu acho que a Marielle tá falando da pessoa que é mediana e que consegue um desempenho altíssimo por acreditar em si, vamos dizer assim. E aquela que é, às vezes, genial em algum aspecto, mas não consegue desempenhar. Era isso que você estava dizendo? Era isso que eu estava falando. Não chegando na questão da impostora ou do impostor mesmo, vamos falar sobre isso? De fato, não. Tô pensando assim, por exemplo, pensando nesse episódio, eu vi eu não sei, X Factor ou um American Idol, algum desses programas de talento que o Harry Styles vai cantar. E ele tem acho que 15, 16 anos, e aí ele fala… Aí aquelas perguntinhas, né, dos jurados, o que você veio, você vai cantar o quê, não sei o quê. Por que você acha que você veio cantar? Aí ele fala assim, a minha mãe acha que eu sou bom. Aí o Simon, que é aquele cara inglês mais escroto no geral, ele fala, as mães geralmente erram. E aí ele canta, e eles falam, vai fazer outra coisa, ele não passa tal. E ele é o Harry Styles hoje. Então eu fico pensando, o que acontece, o que tem dentro, né, de algumas pessoas que elas ouvem desautorizações externas, mas isso não abala muito. Pode abalar um tanto, mas dentro delas elas continuam acreditando que vai… Eu assisti um desses programas de talento que a Pablo Vittar cantou. Quando ela ainda não era Pablo, não tinha a performance, o corpo, maquiagem, cabelo tal. Era não sei como que ele chamava inicialmente. Mas os jurados falam pra ele, olha, você não sabe cantar. Vai fazer outra coisa da sua vida. E olha só, então tem alguma coisa, né, dentro de algumas pessoas que faz com que elas falem, ok, beleza, você não gostou do que eu fiz, mas eu gosto. E o contrário, de pessoas que ouvem de um monte de gente, foi ótimo sua apresentação, o que você fez, o que você falou, e a pessoa se consome de culpa, de mal-estar e de angústia, porque na fantasia dela, aquilo que ela fez, ou o produto dela, é muito inferior àquilo que ela acreditava que tinha que ser, né? Então a gente pode pensar nesse superego cruel que só admite a perfeição. Não sei, vamos lá falando disso. Aí entram as questões inconscientes mesmo, né? O que você está dizendo que apesar do reforço social, tanto positivo quanto negativo, tem pessoas que vão continuar, vão tentando até chegar em algum lugar dentro de algum assunto, né? Eu sempre fico pensando, uma coisa que a gente até já conversou, Pedro, em algum momento, sobre como chama? O filme do pai da Serena e da Venus Williams? Eu assisti, mas eu não lembro. King Richard. King Richard. O que você achou? Cara, então, aquele homem, eu não sei se ele é bem assim, lógico que a gente só tem contato com o personagem da ficção, né? Mas aquele homem, ele tinha uma crença dentro dele de que o que ele tinha produzido, vamos colocar isso em termos simbólicos, né? A produção dele, que eram aquelas filhas, era tão bom, era tão maravilhoso, era tão lindo, era tão excepcional, que ele tinha um plano, um projeto, e ele, logicamente, poderia ser um absoluto lunático se aquilo não tivesse dado certo, só que deu, né? E o filme me parece mostrar que elas só se tornaram quem são, do ponto de vista, né, das super atletas campeãs que elas são, porque tinha alguém ali acreditando desse jeito. E a gente até conversou, Pedro, em algum momento, acho que num seminário que a gente faz junto, é que a psicanálise fala pouco sobre essa questão, porque a gente tem muito receio de cair nesse lugar do coach motivacional, né, da Xuxa, acredite nos seus sonhos, né? Lua de porque cristal. Porque isso também é lua de cristal. Ó, a gente entrega, né? Nossa idade com as referências. Lua de cristal. E isso a gente tem um pouco de receio de ficar nesse campo, porque isso fica muito no campo da consciência, da coisa mais assim, acredite nos seus sonhos. Mas acho que o meu convite é pensar o que tem de inconsciente nisso? O que faz a criança que, segundo Freud, em algum momento é para
se sentir a sua majestade o bebê, aquele bebê totalmente libidinizado, cheio do narcisismo, ele encarna todo o narcisismo do pai, da mãe, da família, etc. Ele é a grande realização de desejo, de beleza, de fofura e tal, para uma pessoa que não acredita em si, em absoluto. Ou o contrário, aí sim, a Elizabeth Holmes, que você lembrou de Dropout, que acredita em si a um ponto que é muito maluco e que é muito perverso com os outros. Conta aí da série um pouquinho pra quem não viu. Eu não vi. Eu ia perguntar isso pra vocês da Então, Holmes. a série é sobre uma jovem, né? Ela começa com um sonho de construir um aparelho que vai fazer exame de sangue com uma gota de sangue. Uma jovem brilhante, estudante de Stanford. E aí ela vai tentando fazer o aparelho e vai conseguindo vender a ideia para vários empresários, várias pessoas do meio acadêmico também, né? O professor. E ela acaba saindo da faculdade e monta uma empresa, e essa empresa abre capital, chega a valer 4 bilhões, né, Marielle? Uma coisa assim, 4 milhões. Sei lá, eu não... É uma coisa absurda. Um valor absurdo. E a série vai mostrando que ela era, na verdade, uma golpista. Que ela usava uma máquina comum, Siemens, para fazer os exames, mas como era pouco sangue, às vezes o resultado dava errado, então ela enganou muitas pessoas, a empresa dela, né? Tinha 800 funcionários, uma coisa absurda e fraudulenta. Então, uma série muito interessante. E é verídico, né? Mas mulher... mostra a convicção. Ela tinha convicção, ela estava enganando os outros ou estava enganando a si mesma junta, ou sabia que do golpismo pelo qual ela estava... Na verdade, é um pouco achei... confuso, porque tem hora que parece que ela acredita mesmo no ideal dela, e tem horas que é óbvio que ela tá... O que você achou? Você achou que... Eu achei... É uma coisa que ela tinha, que talvez outros impostores não tiveram, a sorte ou o azar, é que ela tinha um parceiro, né? Ela tinha um parceiro muito estranho, porque ela era uma menina... Ela é, né? Mas na época ela era uma menina loira, de olho azul, bem... Assim, toda pros padrões normais ali, normativos, americano, bonita, jovem, e ela faz um par com um cara que não tem nada de bonito, só que eles vão se apoiando. Ele vai se tornando um sócio, namorado, parceiro dela. Uma espécie de e os dois são e tudo, né? Uma espécie de pai, namorado, sócio, CEO da empresa. E ele é muito perverso também. E o que mostra, assim, quando... Pelo menos essa é a construção do personagem da série. Quando mostra ela sozinha na frente do espelho, né? Tem momentos que mostra que ela tá angustiada e que ela tá em dúvida, mas parece que cada momento de dúvida e de angústia, ela aumenta a sedução e a personagem. Ela muda a forma dela falar, ela começa a usar uma roupa, né? Aquela gola rolê igual do Steve Jobs. E ela faz todo um personagem e ela vai seduzindo. E ela tem uma forma de manipulação da sedução que é muito perspicaz, porque quando um cliente tá meio na dúvida de comprar o que ela tá vendendo, porque é tudo falso e ninguém consegue entrar pra ver o que é, porque ela... Achei interessante, Vanessa, não sei se você achou, aquela equipe de segurança que ela tem. Ela tem câmera em todo lugar, ela tem segurança em todo lugar. Então isso pra mim mostra muito essa fantasia paranoica, porque lógico, toda pessoa que tá enganando alguém tem medo de ser pego, né? Você pode negar o tanto que for, só que tem uma parte que resta, que é a paranoia. Então ela tem um arsenal, e toda vez que um cliente tá meio assim, não sei, não tenho certeza tal, ela acena pra conquistar um outro cliente, aí esse aqui que é concorrente desse fala, não, eu vou aceitar primeiro a proposta. Então ela vai criando toda uma competição, uma concorrência por ela mesma. Sabe o que eu fiquei pensando quando assisti essa série? O quanto o mundo adulto é infantil, né? Que eu acho que é o que a psicanálise fala o tempo todo. Muito. Aqueles super executivos da Walgreens, da não sei o quê, né? E eles todos caindo assim de joelhos por ela. Ela conseguia provocar isso nas pessoas, né? Uma infantilização. Uma infantilização muito interessante. E a única coisa que quebra isso é a burocracia. Achei interessante. Agora que você falou, eu pensei assim, né? A única coisa que consegue entrar no laboratório e fecha a empresa dela é uma espécie de Anvisa, não sei se seria isso, alguma espécie de órgão federal regulador, né, dos Estados Unidos, que é um cara assim,
um cara, é um burocrata. Sabe não um burocrata? é nem o FDA, é uma outra... Não, é uma outra. Tipo, um burocrata Ele não que entra compra a lá. narrativa dela. Não compra, sabe? Não bate nele. Aí ela fala, você não pode entrar aqui, não sei o quê. Ele fala assim, eu não vou sair daqui. Ele cruza o braço e fala, eu preciso ver o laboratório, eu tenho um negócio aqui, eu preciso ver. Ela fala e que aí ninguém ele podia fecha entrar tudo. por sigilo. Sigilo Por sigilo. profissional. Ele fala, não tem isso, e eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei pensando nisso que você falou agora, Vã, de que como o mundo adulto é cheio, ele é muito infantil, porque ele é carregado de todas essas fantasias, né? Essa moça, é como se fosse o grande unicórnio, né? Essas startups que valem bilhões se chamam unicórnio, né? Então, e esse cara, que é o cara lá da agência reguladora, que é a chatice, eu pensei agora como a realidade. O contato com a realidade faz isso cair. Esse castelo de purpurina fala, não, é só nada, isso aí não é nada. Agora eu penso também esses exemplos que vocês estão dando do King Richard e da Elizabeth Holmes e o anterior que a Marielle falou, como alguém consegue persistir, né? Eu acho que a gente tem um tipo de opções aqui para discutir do ponto de vista mais detalhado, inconsciente, esses processos. Um que está claramente apontado no filme lá das irmãs tenistas é essa ideia do narcisismo, do amor próprio fundado nas projeções dos pais, né? Do narcisismo dos pais. Acho que eu preferia até falar do outro, porque ele é mais imediato e muito comum também no consultório, que é a ideia de culpa inconsciente. Porque tem esse fator que eu acho que circula em toda análise, não sei se é exagero falar assim, mas vez ou outra toca nesse ponto, que é uma ideia assim, que você pergunta para o sujeito ou para nós mesmos, você sente culpa? Eu falo, não sinto culpa, não me vejo assim devendo nada a ninguém, não sou menos que ninguém, eu tô de boas. Mas se você vai vendo a maneira que a pessoa se trata, ou o número de boicotes que a pessoa consegue se impor, ou então o mau sucesso que parece persistir como uma maldição sobre um dado sujeito, leva muito a ideia de pensar que a pessoa, de alguma forma, está buscando situações de punição, né? E como ou a de que a pessoa fica apavorada com o sucesso, tá não é? se dando mal, apavorada com o sucesso. É muito comum ter algum sucesso, logo em seguida tenta se puxar o tapete de alguma forma. Sim, ou ter essa obsessão que vai acontecer, ou de fato faz com que aconteça um revés sobre si para neutralizar um pouco o sucesso que teve, né? O caso mais impressionante que eu acho é esse outro conceito do Freud que chama reação terapêutica negativa, que logo após algum ganho, algum tipo de abertura no processo analítico terapêutico, a pessoa tem um retrocesso intenso e amplo, como se inconscientemente dissesse assim, não mereço sair da miséria neurótica na qual eu vivo, não mereço prosperar materialmente, afetivamente ou em qualquer outro campo que seja, com uma força de arraste para uma vida de merda, assim, digamos, né? Não tô dizendo que toda vida de merda encontra fundamento na culpa inconsciente, mas que a culpa inconsciente é um fator decisivo, muito, muito forte como protagonista de análises. Eu acho que isso é todo dia, trabalhando é todo dia que se mostra, né? Sim. Todo dia. E como é claro, né? E como é claro quando alguns pacientes, eles conquistam alguma coisa e em seguida vem uma fantasia de castigo, né? Em seguida, assim, eu acordei hoje sentindo uma coisa, eu acho que eu tô com câncer, toda uma fantasia de que agora eu vou... E aí, quando você acompanha esse paciente por muito tempo, isso fica claro, né? Acende uma luzinha de novo um ataque vindo aí, porque tem alguma coisa de bom acontecendo. Como isso é comum mesmo. E a síndrome do impostor tá nessas bases, né? Isso. Eu acho que caminhando, pode estar, né? Caminhando um pouco e chegando em Melanie Klein, se a gente pensar na questão da inveja, talvez a gente possa pensar que isso que você estava tentando trazer, Marielle, do que diferencia uma pessoa que leva uma podada social, mas continua tentando, continua caminhando, né? Talvez a constituição psíquica dessa pessoa tenha uma quantidade de inveja que ela suporte isso, autoinveja
Ela vá dando conta de tolerar, né? Porque senão a inveja se apropria desse estímulo social para falar, não, você não dá conta mesmo, né? Não, Acho que esse aí conceito de autoinveja é importante para pensar em tudo isso que a gente tá falando. E fala um pouquinho, então, Van, de autoinveja. O que a Melanie Klein fala sobre isso? Então, eu acho que a gente primeiro precisa pensar que a nossa mente não é uma unidade toda bonitinha, a gente concorda em tudo, em todas as partes com a gente mesmo, né? Então, primeiro a gente precisa entender que tem essas cisões, essas divisões e partes que vão estar trabalhando de uma maneira e outras partes opostas. A autoinveja seria quando uma parte nossa ataca, né? Tenta esvaziar e destruir outra parte nossa mesmo. Odeia e ataca, né? As pessoas que são, assim, que não têm muita proximidade com os nomes de psicanálise, o paciente que chega, as pessoas são muito, elas estão cheias de dedo com inveja, né? Elas sempre falam assim, não, mas ó, inveja boa, inveja branca, né? Elas não gostam de se reconhecer invejosas. E para Melanie Klein, que é uma psicanalista importante, ela é austríaca, né? Depois viveu na Inglaterra, ela diz que todos nós temos nossa parcela de inveja. É constituinte, e a inveja é realmente né? Necessário. É constituinte. Ela faz parte, ela não é porque você é mal ou porque fulano é mal. Lógico que tem gente que atua mais a inveja ou que tem ela menos integrada, né? E que essa inveja aparece de uma forma mais agressiva nas relações. Mas a inveja é, assim, nuclearmente, o desejo de atacar o bom no outro. Né? Se o outro tem aquilo bom e que eu gostaria de ter também, sempre tem que ecoar dentro de mim como uma espécie de identificação, né? Por exemplo, sei lá, pode ser que o outro tenha uma coisa incrível, mas que aquilo não é importante pra mim e aquilo vai passar sem tocar nessa minha inveja. Mas quando tem alguma coisa que é relevante pra mim, eu posso me sentir inconscientemente desejando que o outro perca aquilo. Não é nem o desejo de ter também, é o desejo de que o outro não tenha. Uma destrutividade, né? Uma É destrutividade. até a negação de que há algo de bom, né? Eu, por muito tempo, teve uma namorada de um amigo com quem eu convivi por um tempo. O barato dela era ir nos melhores restaurantes, só pra depois poder dizer assim, tem uma estrela Michelin, mas não sei por que tem. Não sei se deveria ter, não é tão bom assim. A gente fala, fulana, que restaurante que é bom em São Paulo, pelo amor de Deus. Não sei se indicaria. O barato é esse, Então, agora... é negar que existe alguma coisa de negar qualidade, o bom no né? outro, né? Negar É o negar que exista bom. E de certa Se você fala assim, puxa, que incrível tal coisa, isso não é inveja. Não é essa inveja kleiniana. O que é chamado de inveja branca é admiração, ou ciúmes, ou seja lá o que for, né? Sim. Agora, isso dentro da própria pessoa, né? Pode ser uma das causas dessa síndrome do impostor. Assim. Toda vez que uma parte realiza algo, a outra parte fala, opa, não, vou puxar seu tapete. Nada disso. Nada disso, nada de conseguir alguma coisa, né? Pro Freud, eu fui voltar pensando nessa história da síndrome do impostor, eu fui pensando, né, o que é isso do ponto de vista psicanalítico, inconsciente. Aí pensando, né, nesses objetos bons e maus que a Klein fala. E no texto Introdução ao Narcisismo, que é um texto bem importante do Freud de 1914, o Freud fala que o amor próprio é composto por 3 partes. Ele diz que, primariamente, o amor próprio se dá pelo resto do narcisismo infantil. Vamos falar um pouquinho disso. Em segundo lugar, é uma onipotência confirmada pela experiência. Então, isso que você está falando, Vanessa, e que o Pedro também falou. A experiência da vida vai me confirmando ou não me confirmando. E eu vou aprendendo e integrando essa experiência em mim. E, em terceiro lugar, pela satisfação da libido objetal. Então, em última instância, pelo amor. Parece clichê falar isso, mas o Freud falava que a psicanálise é a cura pelo amor. Então, nesse sentido, um objeto que me ama ou que me aceita ou que me compreende, ele pode, ao menos em teoria, restaurar essa experiência de amor próprio. E essa ideia do narcisismo infantil é exatamente o que o Pedro falou do King Richards, né? A Venus e a Serena Williams, elas foram
muito investida. Tinha um pai e uma mãe ali que falou: vocês são as melhores do mundo. E, em alguma medida, todo pai e toda mãe que ama e que investe libidinalmente o seu filho acredita nisso, né? Não precisamos ter filhos campeões em nada, como essas duas que são uma absolutamente fora do que o tênis tinha visto até então, mas a gente olha para o nosso filho e a gente acha: você é a coisa mais linda do mundo. Então esse é o narcisismo infantil. Precisamos fazer isso com os nossos filhos. Mas a parte não tão bonita disso é que isso que é investido não é exatamente a criança. A gente olha para as crianças em parte, não totalmente, mas ama aquilo que a gente foi, é ou gostaria de ser ou de ter sido, né? Então o pai das meninas investe maciçamente em alguma coisa como extensão dele. Também, não só como alteridade delas, mas numa mistura, né? Tem uma piada, vou me arriscar a contar outra piada aqui. Nossa, vai, conta. Que ruflem os tambores. Chega a equipe, assim, do hospital e traz a criança que nasceu para a família. E daí os pais ficam encantados e babões, falam: meu Deus, mas é a coisa mais perfeita que eu já vi, etc, etc. Daí, constrangida, assim, alguém bate na porta e diz: então, houve um erro. E a gente aqui da enfermagem tem que avisar para vocês que a criança de vocês não é essa outra, na verdade. E os pais, sem cerimônia, passam a amar imediatamente, achar perfeita a próxima criança. A troca se faz muito rapidamente, porque o que está sendo visto não é exatamente o corpo, a personalidade, as características daquele bebê, mas o bebê como tela de projeção pro narcisismo dos pais, né? Na melhor das hipóteses, os pais saudáveis, eles vão podendo trocar, né, esse amor 100% narcísico, que é quase um amor por si mesmo. O bebê é uma extensão do próprio corpo, né? Por aquele ser que começa a se mostrar que é desse jeito. E aí vem as grandes frustrações e dificuldades, né? Porque o amor objetal, o amor pelo outro, tem que necessariamente incluir coisas que são diferentes de si, e que isso é muito diferente, né? Quando as crianças começam a se mostrar, enquanto é um bebê, acabou de nascer, não é nada ali, é tudo que você fantasia e põe. Agora, quando a criança começa a chorar, gritar, chutar e não querer as coisas, aí que entra o desafio de amar realmente quem é aquela pessoa, que, na melhor das hipóteses, vai ser vista como uma pessoa diferente, separada, né? Do pai e da mãe. O curioso, assim, dentro do nosso tema, é que essa criança, dentro dessa ilusão de nobreza e de majestade, como você lembrou, Marielle, é um tipo de impostor também. Porque tem esse efeito de encantamento sobre todos que estão à volta, no melhor dos casos. O paradoxo é o seguinte, que se essa ilusão de perfeição for rompida muito rapidamente, isso vai ser terrível para a estruturação psíquica consciente e inconsciente daquela pessoa. Agora, se isso perdurar demais e nunca for perfurado, essa inflação do eu segundo o amor infantil, eu acho que daí tá perto desses casos onde a pessoa se acha a última bolacha do pacote e todo mundo devolve alguma coisa de que não é bem assim, ou então a pessoa faz como essa personagem do seriado que vocês estavam lembrando agora há pouco, de não ceder 1 milímetro com qualquer desconfirmação objetiva da realidade. Seguir enganando a si mesmo e aos outros, da sua grandeza e da sua onipotência absoluta, né? Então, esse movimento dos pais afirmarem e a realidade mostrando que a pessoa tem que ir ajustando a expectativa dela, é um movimento muito delicado. Eu acho que dá muito problema nisso, né? Às vezes falta, às vezes é em excesso. Então, acho que a gente tá falando tanto de um meio que vai promover essa possibilidade de desenvolvimento, quanto dos fatores constitucionais de cada um, né? Eu fiquei me lembrando da análise que o Freud faz do Leonardo da Vinci, que é até um texto bem polêmico, né, dele. E tem um momento desse texto que ele vai falar que a curiosidade, o impulso epistemofílico, né, que é de pesquisar, que todos nós temos, aí ele vai dizer que a pergunta que a gente faz e quer responder é de onde vêm os bebês, né? Onde eu estava antes, como que é isso? Ele vai relacionar com a sexualidade. E aí ele vai falar que pode acontecer 3 coisas. Ou a pessoa, em algum momento, inibe isso e para de perguntar e não pergunta mais nada na vida. É uma pessoa que não vai ter nenhum desejo de busca
por conhecimento. Tem um desejo de ignorância até, né? Ou a segunda possibilidade é a pessoa buscar, e uma hora ela para, aí ela volta e busca e para, ela nunca chega em nenhum resultado. Aí ele até dá exemplos de pessoas, eu acho, que trabalham em universidades e ficam pesquisando a vida inteira, mas não chega em lugar nenhum. E, por último, as pessoas que acabam transformando a sexualidade numa busca e num desenvolvimento e chegando em alguma coisa e construindo algo, como o Leonardo da Vinci, que inclusive não terminava nada e que pela leitura do Freud, eu imagino que devia se sentir um grande impostor, né? Pelas coisas que tem do Leonardo da Vinci. Eu imagino que ele devia ter a síndrome do impostor, porque ele começa e não termina e faz coisas maravilhosas e fantásticas e dá a impressão que ele duvida de si. Enfim, eu tenho essa impressão quando eu leio essa obra. E isso que vocês estão falando, né, é um caminho sempre difícil e sempre tortuoso. Eu tô lembrando aqui, acho que a pessoa mais perversa que eu já conheci na minha história, assim, uma pessoa realmente que desconsidera o outro, perverso para a psicanálise pode ser pensado como aquela constituição que não é capaz de enxergar o outro. Sou eu mesmo. O outro e tá essa em função pessoa, de me satisfazer, né? Ou não, né? Ou eu descarto, ou eu agrido, ou eu uso em prol da minha satisfação. Sim. Essa pessoa, a mãe dessa pessoa fala, o meu filho é um santo. Então, quando também esse bebê, ele gruda nessa imagem santificada quase desse bebê para o amor narcísico dos pais, isso é muito perigoso. Quando a realidade não pode entrar dizendo, calma aí, né? Calma aí, você não é tudo isso aí não. Então tem esse jogo entre você ser a coisa mais linda do papai e da mamãe, aí você vai para a escola, um amiguinho fala, calma aí que não é sua vez, você não é tão bom assim. E como que isso vai constituindo esse senso de que se eu tenho ou não tenho algo de bom para oferecer, né? Tem um filme, acho que é um documentário que eu acho tão bonitamente triste esse nome, que são histórias de meninos de rua, moradores de rua, e o título é Ninguém Me Sonhou. Então, acho que a gente está falando, né? Sim. A gente está falando disso, de ser o sonho, a realização de um sonho de alguém, como isso pode constituir esse senso de ter qualidades, de ter objetos bons e ter amor próprio e segurança. Tem o absoluto disso, radical, sem que a experiência da realidade entre. Pode ser um perverso ou uma perversa que vai de fato enganar todo mundo, porque o que eu quero e o que eu desejo está acima de qualquer um. Ou essas pessoas que, apesar das suas qualidades, se sentem tão atormentadas pela insegurança. Bom, acho que nós abrimos bastante coisa para pensar, né? Acho que sim. Quem quiser conversar com a gente no @laforacast, no Instagram, a gente gosta de receber os comentários de vocês. E mandar sugestões de temas, se tem alguma coisa que você esteja pensando aí, angustiando sua cabeça e gostaria de ouvir, manda pra gente. Tá certo? Então, até semana que vem. Tchau, pessoal. Até semana. Tchau, tchau.